Mas o tema abandono e rejeição, ele vai caracterizar as mesmas coisas. Por quê? Porque os dois caminham juntos. Nesta noite eu quero falar um pouco a respeito da história de Lia. Nem a respeito tanto de Jacó, né, ou patriarcas. Não, eu quero falar de uma mulher rejeitada, uma mulher que foi frustrada num relacionamento. Jacó chega ali para morar na casa de Labão, trabalhar, conviver com ele depois de ter enganado seu irmão, ter passado seu irmão para trás. E ele logo viu Raquel, uma moça linda à vista, e se apaixonou por ela. Só que Raquel era a filha mais nova de Labão. E era um amor impossível. Era um amor assim quase que proibido, né? Vamos falar. E Lia era a filha mais velha. Para a gente entender um pouco, a filha mais velha teria que se casar primeiro, depois a mais nova. Então Jacó faz aquele contrato, ele trabalha durante 7 anos. Ao passar dos 7 anos, ele já chega ali no desespero, né? Naquele último dia ali, fala assim: passa para cá o que é meu. Eu quero logo é me casar com Raquel, porque eu anseio por ela, o meu desejo está nela, e eu quero ser feliz e fazer a minha família com ela. Labão, um homem muito esperto, muito enganador, disse: ok, vamos fazer um banquete, vamos comemorar primeiro, e logo você terá sua esposa. O banquete era somente para os homens. Labão logo embriagou Jacó. Jacó estava embriagado, e naquele tempo as mulheres tinham que se tampar o rosto na noite de núpcia. Então ele já estava meio bêbado, ele não viu que elas tinham sido trocadas. Trocaram Raquel por Lia, ou tem algumas bíblias que vai falar até outro nome, né? Tem Lia, e tem algumas bíblias que eu ouvi gente falar que chama até Leia, mas na minha está escrito Lia. Então ali ela escutou palavras que ele estava preparando para Raquel. Eu te amo, oh minha amada, quanto tempo eu trabalhei esperando por este momento. Ah, como eu desejava e ansiava por ti. Então Lia escutou o que ele já tinha planejado falar para Raquel. Ali já começa uma expectativa de Lia. Se ela não era apaixonada por ele ali no momento, ela se apaixonou. Porque muitos vão dizer que a mulher não apaixona nem pelo toque, não é pelo presentinho que o homem dá. A mulher se apaixona pelo ouvir. E quando a mulher ouve coisas que agradam os ouvidos, ela se apaixona e acabou. Não é assim? Não foi assim comigo? Foi assim com você? Quando você conheceu seu esposo, quando você conheceu seu namorado? Pois é. Então eu creio que ela era igual a nós. Ouviu? Gostou do que ela ouviu? Então ela criou expectativa. Ela criou esperança que ela seria feliz com aquele homem, e que ela teria uma família linda e abençoada. Mas só que não aconteceu dessa forma. Ao acordar, Jacó percebe a trairagem que o sogro tinha feito, e logo ele foi reclamar. E o sogro logo vai tentar passar nele a perna novamente e vai dizer: não, mas aqui a tradição é casar primeiro a mais velha, depois a mais nova. E ele vai ficar irado com aquela situação. Mas aí Labão vai falar assim: olha, eu vou te dar Raquel, só que você vai ter que trabalhar mais 7 anos. E ele decide então pagar mais 7 anos de trabalho, por causa daquela mulher que ele amava, por conta daquela mulher que ele desejava. Raquel, ela é o tipo de mulher que ela é linda, ela é perfeita, aquela perfeição por fora. E ele apaixonou com aquilo, porque diz a Bíblia que os olhos dela brilhavam, os olhos dela tinham um brilho diferente, e o de Lia era apagadinho. O olho dela era mais, né? Ela era mais, creio que mais simples, não tinha tanto brilho. Mas a Bíblia também não fala que ela não era bonita. E agora começa a interceder.
e pedir a Deus: filhos, Senhor, me abençoa para que esse homem venha me amar. Senhor, me dê filhos para que a descendência do meu marido venha ser grande, venha ser numerosa e que ele se agrade de mim. Agora ela começa a mendigar um amor impossível. Agora ela começa a se rastejar por um amor impossível, porque ele não amava ela e não ia amar. A Bíblia fala que em momento nenhum ele se agradou dela, ele amou ela, ele estava com ela por obrigação. Ele estava com ela porque ele tinha a palavra e não existia divórcio, não podia divorciar. Mas ela se arrastava o tempo todo. O tempo todo ela tentava agradar. O tempo todo ela se humilhava perante aquele homem, tentando com palavras, com gesto, tentar conquistar o amor dele. E ela se sentia abandonada, e ela se sentia rejeitada, e não era só por ele, mas era por muitos. A Bíblia vai enfatizar e dizer que muitos a rejeitavam, e que muitos nem sequer olhavam para ela. Mas o Senhor, ele já estava vendo aquela situação. Lá em cima no céu, o Senhor já estava vendo o abandono, a rejeição, a humilhação. O Senhor já estava contemplando. Mas o Senhor se agradou da oração dela, e ela vai engravidar, e ela vai ter o primeiro filho. O primeiro filho vai se chamar Rúben. E ela diz assim: ele vai se chamar Rúben. O Senhor viva em minha vida, e ele viu a minha aflição, e que o meu marido se achegue mais a mim por causa desse filho. Mas ele não se achegava, ele se afastava, e cada vez o olho dele voltava mais para Raquel. E ela vai ter outro filho, ela vai ter o segundo filho chamava Simeão. E ela disse assim: vai se chamar Simeão, o Senhor ouviu a minha oração, e que o Senhor me achegue mais o meu marido. E ela vai ter o terceiro filho, Levi. E o significado Levi é una-se, junta-se. Então ela pôs esse nome porque ela tinha esperança daquele casamento ser restituído, daquele casamento se unir, se entrelaçar, haver amor. Mas não, o homem só se afastava, e ela se sentia cada vez mais abandonada, desprezada e humilhada por ele e por Raquel também. Raquel agora, a Bíblia vai dizer que passado o tempo, 7 anos, ela se casa com ele, tem um amor, tem a atenção dele, mas não gera filhos. O Senhor vai fechar a madre dela por um tempo. O Senhor não vai permitir ela ter filhos, porque o Senhor já tinha visto o coração de Jacó, porque o Senhor já tinha visto o desprezo, o abandono que a Lia tinha. E o Senhor começa agora a se agradar de Lia, porque cada filho que ela gerava, ela apresentava o Senhor, e orava ao Senhor, e dedicava ao Senhor. E o quarto filho dela, e último, vai se chamar Judá. Aqui ela fez uma oração bonita, e ela disse assim: porque eu louvarei ao meu Senhor, porque Ele é o suficiente, porque Ele me basta. Quando entendemos que o Senhor é o suficiente na nossa vida, nada nos falta. Quando entendemos que o Senhor, Ele é o centro da nossa vida, pessoas podem nos abandonar, o amor e o carinho que o homem não nos dá, o Senhor, Ele preenche. O vazio que eu e você às vezes sentimos, porque às vezes um amigo, um parente, um marido não dá para nós, o Senhor, Ele preenche esse vazio, porque só Ele preenche as lacunas que estão abertas lá, vassoura calabandarada dentro de nós. Aleluia, Pai. Não coloque a sua expectativa no homem, porque o homem pode te decepcionar. O homem pode falhar com você, a mulher pode falhar com você, o teu pai e a tua
Senhor preenchia tudo aquilo. E aquelas crianças, aqueles meninos tão lindos, também começou a preencher aquele vazio, aquela sensação de abandono, né, de desgosto, aquela depressão, aquele sentimento que ela tinha até um pouquinho ali de inveja de Raquel, porque a irmã dela ganhava toda a atenção de todo mundo, até de Jacó. Jacó amava ela. Então Lia entendeu aqui, no quarto filho, que o Senhor era o suficiente. Aleluia, Deus. E através desse gesto aqui, a Bíblia vai dizer que o Senhor contemplou a Lia. E o Senhor agradou tanto de Lia, irmãs. O Senhor, Ele gosta de pessoas improváveis, de pessoas rejeitadas, de pessoas abandonadas, de pessoas esquecidas, de pessoas desprezadas, de pessoas desprezíveis. Tudo que se diz desprezo, abandono, o Senhor quer, o Senhor abraça. Porque Ele veio para mim e para você, que está assim, abandonado, rejeitado, humilhado, machucado pelo homem e pela mulher. Ele veio para preencher esse vazio. Glória a Deus. E através da vida dela, a Bíblia vai enfatizar e dizer que através de Judá veio Davi. E através da linhagem de Judá, de Davi, veio Jesus, o Messias. Aleluia. De uma mulher abandonada, de uma mulher rejeitada, nasce agora uma geração forte. Nasce agora um povo forte, separado e escolhido por Deus para fazer a diferença até no tempo de hoje. Oh, Calabandaçu. Agora vai nascer Judá. Judá vai gerar agora os pais de Davi. E Davi nasce, Davi se torna o maior rei. E através de Davi vem a linhagem de Jesus, o Messias, que veio por amor de mim, que veio por amor de ti. E Ele veio para morrer, Ele veio para salvar, Ele veio para resgatar aquele que está abandonado, aquele que está perdido, aquele que está rejeitado pela sociedade, pelo mundo. Ele veio para esses. Ele veio para mim, mulher. Ele veio para você. Glória a Deus. Aleluia, Pai. E hoje Ele te trouxe aqui para curar a tua alma, para curar essa ferida que tem dentro do teu átomo, dentro da tua alma. Quantas vezes você se sente desprezada, humilhada, abandonada, mas o Senhor, Ele veio para essas mesmos. O Senhor veio e foi para mim e para você, que um dia fomos abandonadas, fomos rejeitadas. Quantas das vezes, irmãs, depositamos a nossa confiança em pessoas imperfeitas? Quantas das vezes dedicamos o nosso amor a pessoas que não merecem, a pessoas que não têm o potencial de nos preencher? Mas a partir do momento que entendemos o propósito de Deus na nossa vida, nada mais nos faz falta. Glória a Deus, aleluia. Nada mais vai nos faltar, porque Ele é o suficiente para mim. Ele é o suficiente para você. Um dia eu também fui abandonada, um dia eu também fui rejeitada, mas o Senhor me transformou e Ele me tirou de uma depressão. Ele me tirou da onde eu jamais imaginaria que eu sairia. E hoje eu estou aqui louvando, e hoje eu estou aqui exaltando, e hoje eu estou aqui glorificando, porque a graça dele me basta, porque a presença dele preenche. Eu não sei o que você passou na sua trajetória até hoje, mas eu sei o que eu passei e superei e estou aqui. Eu sei de onde Deus me tirou e para onde que eu não quero voltar. Eu pus a minha expectativa em homem, falho, miserável, pecador, pastora. Eu tive um casamento, um primeiro casamento frustrado, um primeiro casamento fracassado, aonde a minha vida foi de vergonha, aonde eu passava as pessoas riam e zombavam da minha cara, porque o casamento não durou nem 6 meses, irmã.
Com 3 meses eu estava de volta dentro da casa dos meus pais. Em 3 meses o divórcio demorou para sair. Com 6 meses eu me separei. Aquilo me deu revolta, aquilo me deu vergonha, aquilo me deu um ódio na minha alma que eu queria tirar minha vida. E eu falava com Deus: como pode, Senhor? Eu prego a tua palavra, eu vivo no teu altar. Como pode, Senhor, agora o Senhor permitir um crápula desse entrar na minha vida, e esse homem, sendo também servo do Senhor dentro da tua casa, ele me abandonar e me rejeitar dessa forma? Irmãos, tudo que era vergonha e chacota era o que eu estava passando no momento da minha vida. Até o dia que eu entendi que aquilo ali era só para o meu amadurecimento, para o meu crescimento. Tem coisa que acontece na minha e na tua vida, não é para a tua vergonha, é para o teu crescimento, é para o seu amadurecimento, é para você ter experiência para você contar. Tudo que você passou até aqui é para fortalecer você, é para te tornar mais forte, é para te tornar mais dependente de Deus, é para te tornar mais dependente dele, porque ele quer que você dependa dele. Enquanto eu e você estiver pondo as nossas expectativas em humanos, falhos, miseráveis, pecadores, vamos ficar frustradas, vamos ficar nos sentindo abandonadas e rejeitadas. Mas ele diz assim: se entrega para mim, confia em mim, dá glória para mim, porque eu preencho esse vazio. Aleluia, Pai. E o Senhor, ele transforma vergonha em honra. Ele transforma abandono, rejeição em companheirismo. Porque quando alguém rejeita, o Senhor manda outro que pega e que vai abraçar aquela causa, e que vai abraçar aquele projeto. Talvez você acha que alguém te abandonou, talvez você acha que alguém te esqueceu, que foi pro seu mal. Foi não, filha, foi o maior livramento para a tua vida, porque o Senhor está preparando coisa melhor, o Senhor está preparando pessoas melhores para caminhar do teu lado. Hoje eu sou casada, eu tenho um marido lindo, maravilhoso, tenho 3 filhos lindos, a minha família é abençoada. O meu lar está debaixo da mão do Todo-Poderoso, e toda a minha casa serve ao Senhor. O que o diabo queria que eu colocasse como vergonha, como derrota, o Senhor refez a minha história e me deu uma nova história. E hoje o Senhor me deu algo maravilhoso, e hoje Ele vai te dar também. E hoje Ele reescreve a tua história, e hoje Ele te dá uma nova história. Ele está te dando papel e caneta. Começa aí, ó. Começa aí, ó, Senhor. Até ontem foi abandono, até ontem foi desprezo, até ontem foi derrota. A partir de hoje eu quero uma nova história. A partir de hoje eu quero um novo tempo. A partir de hoje eu te glorifico. A partir de hoje o Senhor é o suficiente. A partir de hoje a tua graça me basta. A partir de hoje o que era vazio é tudo cheio, preenchido pela tua presença. O que me faltava não vai faltar mais. O que faltava não falta mais, porque o Senhor é o suficiente. Glória a Deus. Escreve. Porque o Senhor, Ele realiza sonhos. E o Senhor vai dizer que logo depois Raquel teve 2 filhos. E depois que ela teve os 2 filhos dela, ela morreu no parto. E ela não foi enterrada no mesmo túmulo do que Jacó. Ela não foi enterrada. Mas Lia, a desprezada, a abandonada, a que ninguém dava valor, teve filhos. E teve filhos lindos que prosperavam. E vai dizer a Bíblia que ela foi enterrada ao lado de Jacó. Ô irmã, a honra pode até não vir agora, mas vai ter um momento que ela vai ter que vir. Porque lá no céu tem um Deus que reage à sua dor. Lá no céu tem um Deus que reage ao teu sofrimento. O Senhor não desperdiça sofrimento. O Senhor não desperdiça a dor.
Ele contemplou tudo, irmã. O Senhor viu. O Senhor está vendo. Todas as vezes que Ele queria levantar um povo forte, que Ele queria fazer algo grande, Ele pegava alguém capacitado, Ele pegava alguém já pronto, Ele pegava alguém desprezado, abandonado, rejeitado, humilhado e até sem linhagem, porque Ele refaz a linhagem, Ele refaz a história. Então presta atenção. O Senhor está refazendo a tua história nessa noite. O Senhor está refazendo a tua história nessa noite. O Senhor tem poder para mudar a sua história nesta noite. Se você crer, você sai daqui impactado pela glória de Deus. Não precisa de você pular, não precisa de você gritar. Mas se você pegar essa palavra, plantar ela no seu coração e dizer: Senhor, o Senhor é o suficiente. O Senhor é o suficiente, nada vai te faltar. E no tempo certo Ele vai te honrar. No tempo certo Ele vai te exaltar. Nem que seja, minha filha, depois da morte, muitos escutarão falar do seu nome. Porque o tempo de Deus não é o nosso. A hora de Deus não é a nossa. O momento de Deus não é o nosso. O relógio de Deus é o relógio Kairos. E ele roda diferente do nosso. Queremos agora, queremos para amanhã. Mas o momento e a hora de Deus é para que 10, 20, 30, 50 anos. E Ele não importa com o tempo. Ele faz na hora dele. No momento dele. Porque na hora dele é melhor. No tempo dele é melhor. A hora que Ele faz é melhor. Quando apressamos, sofremos. Quando aceleramos o processo, quebramos a cara. Quando queremos muito depender do homem e da mulher, somos abandonados, somos esquecidos. Mas quando olhamos para o alto e falamos assim: Senhor, a minha dependência é no Senhor. Davi estava esquecido. Davi estava abandonado lá no meio do pasto. O profeta teve que ir até ele. O profeta não pôde sentar na mesa enquanto Davi não chegou. O profeta não pôde comer enquanto o menor não chegou na casa. Enquanto o rejeitado, o abandonado, o esquecido não chegou. Ninguém pôs a mão no prato, ninguém sentou na mesa. Porque o homem vê a aparência, o homem vê o exterior, mas o Senhor, Ele vê a alma, o Senhor, Ele vê por dentro. O homem vê a aparência, o Senhor, Ele sonda o coração e a mente. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Davi era abandonado, esquecido, rejeitado pelos pais, pelos irmãos. Era um cuidador de ovelhas. Saul estava reinando, mas sem a presença de Deus. E Davi estava no pasto, adorando a Deus, matando urso e leões, mas na presença de Deus. Você está abandonada, mas você está matando urso, você está matando leão, na presença de Deus. Na hora certa, você vai sentar na mesa do rei, porque na hora certa Ele vai te honrar. Aleluia. O Senhor só dá honra para quem tem honra, irmãos. Pode até estar reinando no teu lugar, mas está reinando sem a presença de Deus. Pode até estar no teu lugar, mas está longe da presença de Deus. O importante não é onde você está, mas é com quem você está. Você pode estar dentro de um barracão, de um cômodo, esquecido e abandonado, mas a presença de Deus estiver junto com você, você tem tudo. Aleluia, Deus. Você pode estar no leito, a tua mãe, o teu pai, os teus irmãos podem estar lá. Senhor, vai, cuida. Mas você está aqui buscando e o Senhor está indo lá. Agora você pode estar aqui e tem um atribulado lá dentro da tua casa que te dá trabalho, com bebidas, com drogas, que te dá trabalho, com humilhações, com desprezo, e te abandona e te rejeita. Mas o Senhor está indo lá e vai fazer reconhecer que você é serva, que você é filha, escolhida, separada. E Ele é o Deus que traz dupla honra. E Ele é o Deus que traz a dupla exaltação. Porque o homem não pode nos exaltar. Se
Se o homem tentar nos exaltar, ele falha. Mas quando Deus exalta, irmã, é lindo, é maravilhoso. Porque Ele coloca a gente num lugar que ninguém tira. É, Jesus, aleluia. O lugar que o homem coloca, Deus tira, Deus abate. Mas o lugar que Deus coloca, ninguém tira, ninguém coloca. Aleluia, Deus. O lugar que Deus tem para você, ninguém te tira, ninguém te toma. Porque é seu. É seu. É seu. A sua família é sua. Os seus filhos são teus. A tua casa é tua. A tua descendência foi Deus que te deu, é Deus que vai te dar. Então hoje não se sinta abandonada nem esquecida. Porque você tem um pai que zela por ti. Tem um pai que te ama e está cuidando e zelando de ti. E o Senhor disse assim: não tereis que pelejar, porque eu pelejarei por vós. E na outra palavra ele vai dizer: seja forte e corajoso, porque eu te escolhi e te chamei. Glória a Deus. Então se posiciona como mulher de Deus. Comece a adorar a Deus mesmo na dificuldade, que você verá o que Deus irá fazer. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Bate palma. Bate palma para glória a Deus. Aleluia, aleluia. Palavra tremenda. Quem recebeu aí? Palavra tremenda. O Senhor falou muito no meu coração. Fala de